Fala, Aleph. E aí, boa noite, deu certo. Tranquilo? Boa noite. Tudo, como é que vão as Estamos coisas? invertidos. Tá Tranquilo. divertido, né? Como é que Foi estão o único os, jeito que a gente conseguiu para fazer essa live, né? como é que, como é que estão os ventos aí do sul? Hoje está um pouquinho frio, hoje fez um dia mais nublado, fez um ventinho a mais, mas está tranquilo. E Rondônia, que eu É. tô morrendo de saudade. Como tá Rondônia? Rapaz, aqui tá tudo certo. A gente, todo mundo em home office, né? Todo mundo aqui tentando manter o isolamento para que as coisas não Que possam piorar, ótimo. né? E aí, vamos deixar o pessoal ir entrando aqui, Aleph. E aí, enquanto isso, Aham. vamos só. Aqui em Florianópolis, a gente está passando por uma reeducação, né, da população, só que a população está tendo uma aceitação bem tranquila, né, com as orientações de saúde em geral. Então, os casos estão diminuindo, tipo assim, estão num platô tranquilo. Teve alguns dias que a gente ficou sem incidências de morte, né? Alguns dias sem óbito, então foi bem tranquilo, está sendo bem tranquilo. O pessoal está Bacana. entrando aí. Então, satisfação falar contigo, cara. A gente, até pouco tempo atrás, estávamos pagando plantão juntos, né? E aí, Né? agora estamos aí em regiões bastante opostas, mas juntos no mesmo objetivo, né? Com E eu certeza. imagino que essa ideia que nós tivemos aí de tentar trazer essas informações, a gente sabe que as informações estão a todo tempo, para todo mundo, a hora que quiser. Nós temos várias lives acontecendo ao mesmo tempo, mas acaba Uhum. que nosso público também, que às vezes possa não ter ainda conseguido ouvir ou receber algumas informações relacionadas ao Covid, em especial a ventilação mecânica, que é a nossa área de especialização. Com Você certeza. agora, daqui a pouco, vai ter a oportunidade de se apresentar para esse pessoal todo também. Tem um pouco da sua galera, tem um pouco da minha galera, e aí a gente vai Sim. poder Conforme vai chegando, a gente conversar vai exatamente. De antemão, conversando. Aleph, me permita, em delicadeza, já durante o tempo da nossa live, a gente vai fazer alguns agradecimentos, né? E daqui a Perfeito. pouco a gente começa também, porque nós só temos uma hora. Uma hora o Instagram corta a nossa live e aí Isso. Não nosso esquece de sinal salvar cai. aí, tá? Não esquece de salvar para depois a gente postar no IGTV. Não, Então, vamos lá. perfeito. E Inicia aí, pela eu sua só queria. apresentação, porque você iniciando pela sua apresentação, depois eu falo, porque a minha apresentação cabe com a tua. Nada. Mas antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer já de antemão, porque vai que algumas pessoas saem daqui antes de a gente terminar a live, né? Então eu gostaria Com de certeza. agradecer já o pessoal que está entrando aí. Eu recebi uma ligação agora, pouco, agora à tarde, do professor Daniel Ele Duizite, que foi acabou de seu entrar. professor também, né? Lá da Unigipa, agradecer os alunos do sétimo período da disciplina de cardiorrespiratória lá do curso de fisioterapia da Unigipa, que está em peso aí, tem uma galera massa aí para poder nos prestigiar. Obrigado aí pela presença, pessoal. Pessoal da FANORTE também, da FACIMED, da Faculdade de São Paulo. Nós temos aqui uma galera toda aí que nos conhece, né? Que eu já fui professor, que você já foi colega de turma, e fazer de forma que essas pessoas possam se beneficiar desse pouco conhecimento ainda que nós estamos adquirindo com o tempo. Então, deixar um abraço para essa galera já de antemão. Obrigado aí pela gentileza de estarem nos prestigiando. E também para minha turma lá da faculdade, que também estou vendo que está entrando uma galera boa aí da minha turma lá de medicina. Então, agradecer aos meus seguidores que estão aqui, agradecer aos alunos você já citou, que o Daniel também conversou comigo, falou que os alunos estariam aqui hoje. Estou muito feliz de recebê-los aqui e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa rotina. Vai ser um bate-papo, literalmente, que essa era a nossa ideia, fazer um bate-papo para que a gente possa compartilhar, né, esses conhecimentos que a gente tem adquirido no dia a dia e que às vezes falta para algumas pessoas da prática clínica, né? Então a gente pode agregar para essas pessoas e logo em breve talvez serão elas tratando essas pessoas. Então a gente está aqui para ajudar, para agregar. Agradecer a todos os alunos, todos os professores que falaram que trariam seus alunos aqui para as lives. O pessoal da FANORTE conversou comigo, o pessoal da Faculdade de São Paulo conversou comigo, o Unigipa, o Daniel veio conversar comigo também. Agradecer a participação de todo mundo. Vamos iniciar? Muito bom, vamos nessa. Estou pronto. Tranquilo. Se apresenta pra gente, se apresenta. Bem rapidamente, para a gente poder não perder tempo de questões Aham. técnicas, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Olavo, eu sou bacharel em fisioterapia há 15 anos, me formei pela Unileste lá em Minas Gerais, resido em Rondônia há 13 anos,
Sou pós-graduado em fisioterapia cardiorrespiratória e terapia intensiva e mestre em saúde coletiva pela UBRA do Rio Grande do Sul. Sou professor universitário há muito tempo e atualmente trabalho no serviço de fisioterapia e UTI adulto do Hospital Regional de Cacoal e também no Hospital Municipal de Rolim de Moura, também prestando meu serviço lá naquele município. Fica à vontade. Ai, prazer. Tipo assim, é uma honra estar aqui contigo. Você sabe disso, que eu tenho essa admiração antiga. Aleph Diego, sou fisioterapeuta Aleph Diego, sou formado na Faculdade de São Paulo há 3 anos, no interior do estado de Rondônia, do qual o Olavo foi meu coordenador, foi meu professor, hoje é colega de trabalho, né? Tenho especialização em docência no ensino superior, depois fiz a residência, minha pós-graduação é em residência em terapia intensiva e atualmente estou aqui em Santa Catarina mestrando em fisioterapia cardiorrespiratória pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Vamos iniciar conforme o nosso cronograma. Vamos lá. Vamos então, aprender um pouquinho sobre o Covid. Tranquilo. Como que você pode descrever essa doença, desde o surgimento lá na China até os dias de hoje? Como você pode descrever a Covid-19? Bom, Aleph, então, falando um pouquinho sobre a história da doença, não me estendendo muito nisso, para a gente poder focar mais nas questões mais atuais, mas, na verdade, o coronavírus, o Covid, já é um vírus que circula já há bastante tempo na nossa população, né, no mundo, desde a década de 60, que nós já temos circulação desse vírus causando infecção em ser humano, né? E acabou que, recentemente, no final do ano passado, de novembro, dezembro para cá, nós tivemos uma mutação desse vírus, que a gente chama de SARS-CoV-2, né, que é o Covid-19, que lá na China, né, na província de Wuhan, acabou que o negócio descontrolou. Há pessoas que dizem que eles sabiam disso há mais tempo, mas isso não nos compete, né, de tecer comentários, mas é um vírus que, a princípio, nós achávamos que ele causava meramente sintomas respiratórios, que era a principal foco de infecção era o sistema respiratório. E hoje nós já estamos sabendo que trata-se basicamente de uma doença hematológica, né, que pode cursar com doença pulmonar ou não. E aí esse vírus veio dizimando pessoas na China, e aí a Itália veio sofrendo também com isso, com uma saúde pública que não deu conta de atender a demanda que as coisas aconteceram. E o vírus foi, aos poucos, nós fomos começando a compreender um pouco mais sobre esse vírus, né? A gente achou que seria simplesmente mais uma SARA, né? Como o H1N1, que seria como ventilar um paciente de SARA. E aí as experiências não foram muito bem, né? Muito bem essa. Nós entendemos que existe uma outra perspectiva, uma outra característica dessa doença, que a gente precisa entender um pouquinho para poder saber como conduzir isso, tanto clinicamente, a parte médica, quanto a parte fisioterapêutica, a parte de condução ventilatória mesmo, né? E, puxa, acho que todo mundo já sabe um pouco sobre isso aí, porque está na mídia o tempo todo. Eu queria jogar uma bola para você, para que você pudesse falar o seguinte. Poucas pessoas sabiam a importância do fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva, na linha de frente mesmo, em uma das atividades dentro do centro da UTI, uma das mais importantes. Não é a mais, porque tudo é importante, desde a zeladora até o médico. Mas ninguém sabia muito, né? Conhecia a nossa realidade, que nós vivemos já há bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância do fisioterapeuta, tanto na fase aguda da doença, na evolução da doença e no pós-UTI, quando ele fosse reabilitar, o que nós podemos esperar da fisioterapia? Bacana, interessante essa apresentação. É exatamente isso, né? A gente vem vivendo essa história aí da UTI, da Covid. E o que é interessante, a fisioterapia, né? Hoje uma pessoa me perguntou qual que é a importância do papel do fisioterapeuta. E como é que foi passar por isso, né? Inicialmente, foi igual a todo mundo, foi estudar, né? Estudar e se aprofundar sobre o tema, porque é um tema novo para todo mundo. É uma doença nova para todo mundo, essa doença que se alojou agora nesse último vírus. Então, ontem eu ouvi uma frase, é literalmente essa frase: a gente está tentando trocar o pneu de um carro em movimento, a gente está tentando aprender, né, sobre essa doença,
enquanto ela acontece. Inicialmente, estudar, né? Inicialmente, a importância do fisioterapeuta e da fisioterapia em si é estudo, se aprofundar nos estudos, se aprofundar na parte técnica. Para os fisioterapeutas que não estão na linha de frente, para os estudantes de fisioterapia, qual que é a importância? A importância é usar deste papel como estudante, como profissional de saúde, para tratar na prevenção e na orientação da população. Quem é profissional de saúde, principalmente o fisioterapeuta, tem essa missão, né, de orientar toda a população antes de chegar ao hospital, antes dessa pessoa chegar ao hospital. Os fisioterapeutas trabalham na atenção básica, né? Os fisioterapeutas, em geral, que têm as suas clínicas, eles têm essa missão de ensinar os seus pacientes, ensinar as pessoas que estão à sua volta a toda a orientação correta de higiene das mãos, de cuidado pessoal, de uso de máscaras e tudo mais. Essa é fundamental, né? Essa atuação do fisioterapeuta na prevenção, né? E vai ajudar a frear, né? Essa doença. O segundo papel da fisioterapia, né? É o papel que a gente está debatendo mais, que é o papel na fase aguda, né? O papel do fisioterapeuta intensivista, o fisioterapeuta tanto no pronto-socorro quanto o fisioterapeuta na terapia intensiva. Esse paciente da Covid-19 que evolui com SARS-CoV-2, ele geralmente precisa estar numa unidade de terapia intensiva, porque ele vai precisar de uma monitoração, ele vai precisar de uma suplementação de oxigênio, ele vai precisar de uma ventilação mecânica. Então, o fisioterapeuta, nesse local, né, ele tem essa extrema importância, porque a gente trata diretamente com a mecânica respiratória, a gente trata diretamente com a ventilação mecânica, com a prescrição, não em si, mas a evolução, né, da oxigenoterapia. Depois, na ventilação mecânica, a gente trata da parte da mecânica, numa ventilação mecânica protetora, a gente trata diretamente no desmame ventilatório do paciente, na extubação e pós-extubação, esse paciente ele vai ter recebido algumas drogas, ele vai ter recebido muita medicação que pode causar o quê? Uma fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva. E o fisioterapeuta, nesse momento, é importante para o tratamento do paciente lá dentro da unidade de terapia intensiva e um tratamento diferente, que é uma experiência diferente que eu estou vivendo agora também, que é a reabilitação pós-Covid. Eu estou atendendo 2 pacientes, home care, estou atendendo 2 pacientes a domicílio, e eu vi o quanto é importante a fisioterapia pós-terapia intensiva. Então, esse é um momento único para a nossa profissão. Por quê? A gente vai poder atuar desde a prevenção, desde o tratamento na fase aguda, quanto a reabilitação. Porque mais importante do que salvar essa vida é devolvê-la de volta à sociedade, de forma sadia e de forma funcional. A gente percebe que o paciente de UTI normalmente, naturalmente, ele já tem a FAUT, né? Ele já tem a sua fraqueza muscular associada ao tempo de internação. E se a gente não ficar atento também para esse paciente, que o que nós estamos percebendo aí que o tempo de tubo, o tempo de internação é um pouco mais arrastado, um pouco mais prolongado. Então, inevitavelmente, esse paciente vai desenvolver fraqueza muscular relacionada mesmo à sua internação, e isso aí é uma demanda que vai surgir naturalmente para a fisioterapia, né? E tem as limitações respiratórias também. Os pacientes saem com limitações respiratórias graves. Nesse momento, a gente sabe que a gente formou com a linha de tratamento mais respiratória, é uma doença hematológica, então a gente acabou, né, causando VILI. O tratamento da VILI pós-terapia intensiva é um pouco complicado, vamos assim dizer, porque causa lesões, causa fibroses, causa inflamação pulmonar associada junto também com a SARS-CoV-2, né? Então, juntou esses dois, a limitação pulmonar, né, respiratória, e a limitação funcional. E eu estou fazendo um papel incrível. No final eu tenho uma surpresa sobre esse papel, tá? No final, todo mundo na live ficar até no final vai ter uma surpresa. É uma surpresa emocionante, tá? Vamos lá. Olá, sim. Só para complementar isso aí que você falou, eu acho que mais do que nunca é o momento de nós fisioterapeutas reforçarmos a nossa importância dentro dessa equipe. Porque a gente sempre o pessoal fala assim, chama o fisio para aspirar, né? Acha que é só aspiração dentro de uma UTI. Isso. E nós temos um papel muito decisivo no prognóstico desse paciente, né? Hoje eu vi um post que me deixou até um pouco chateado, uma paciente que recebeu alta, e aí o pessoal colocou assim, nossa, que bom, o paciente recebeu alta, parabéns aos médicos, né? Tipo, e a retaguarda toda que existe, desde a limpeza, da alimentação, a galera da CCIH. Então,
a gente precisa começar a defender a nossa profissão com mais garra, né? Postar as coisas, a gente, de fato, levantar essa bandeira para que a gente possa fortalecer cada vez mais a profissão, né? A Mayara perguntou aqui, eu vou responder no final, quais têm sido as sequelas mais comuns, né, pós-Covid. Vamos falar agora um pouquinho como que chegam os pacientes no hospital, como que está aí em Rondônia, como os pacientes chegam no hospital aí. No final, gente, a gente vai responder todas essas perguntas, tá bom? A gente vai abrir uma parte da pergunta e as que forem complementando o tema a gente responde. Mas eu queria saber, Olavo, como é que foi para você aí, quando começaram a chegar os pacientes, né? Como que eles chegam no hospital? Então, Aleph, aqui demorou um pouquinho, atrasou um pouquinho, teve um delay aí em relação a vocês aí que estão aí no sul, né, sul-sudeste, que teve um boom aí há um mês atrás, que o negócio ficou feio. As coisas começaram aqui atrasou um pouquinho, o negócio demorou para chegar aqui. Só que agora parece que os pacientes estão começando a chegar com mais frequência aqui. Eu acho que isso coincidiu um pouco com o relaxamento das medidas de isolamento, né, do lockdown. Então, assim, não tem como a gente aferir isso com certeza, mas parece que as coisas estão começando a aparecer com mais frequência. Mas quanto à questão clínica, acontece assim, nós temos vários perfis de pacientes de Covid que chegam para nós. O que acontece é que o Covid, ele como qualquer outro vírus, ele começa com a síndrome gripal, o paciente começa a evoluir com os sintomas comuns a uma gripe comum mesmo, que é a rinorreia, né? A coriza, o paciente tem a faringoamidalite, febre alta, e aí acaba que esse paciente, como ele não está muito acostumado ainda com isso, ele acaba postergando um pouco o cuidado e ir até a UBS, e acaba que posterga um pouquinho o diagnóstico. E quando ele acaba chegando para nós aqui, que somos referências do estado aqui para recebimento de Covid, acaba que ele chega já num tempo de evolução com um comprometimento muscular um pouco mais severo. E aí a gente pode ter algumas situações, por exemplo, o que nós conseguimos identificar agora com a experiência dos espanhóis, dos italianos, dos chineses, e agora eu consegui ver isso aqui na prática. Falava-se tanto em hipoxemia silenciosa, né? Aquele paciente que chega sem sinais de esforço respiratório, o paciente chega tranquilo, conversando, como se tivesse somente uma gripe. Você vai correr uma gasometria dele e está com a PaO2 de 60, de 70, né? Então, assim, tem esse paciente que chega nesse perfil, que a gente acaba primeiro abordando ele com um protocolo de oxigênio terapia, e aí vamos coletando os exames para poder ver qual que é realmente a realidade daquele paciente naquele momento, e tem aqueles que inevitavelmente esperam até demais, ou até mesmo são acometidos com uma doença um pouco mais insidiosa e de uma forma mais abrupta, e acabam já sendo entubados no seu município de origem, e chegam para nós aqui já entubado, e aí a gente já tem que conduzir esse paciente, e tem sido um grande desafio, mas também tem sido um prazer muito grande poder estar contribuindo e ajudando esses pacientes. Então, aqui os nossos pacientes, eles seguem também a mesma clínica, né? A mesma chegada no hospital. Um diferencial que eu noto aqui no sul do país é a questão, não estou diminuindo nenhuma região, né? Mas por questão de orientação e educação, as pessoas procuram o hospital, que eles procuram o hospital o quanto antes, quando eles notam que estão agravando, eles procuram o hospital, né? Não chegou para a gente nenhum paciente até o momento que esteja evoluído a ponto de chegar entubado. Todos os nossos pacientes chegaram em o que é algo diferente, porque geralmente quando eu tinha aí tratado SARA no Hospital Regional de Cacoal e em Cacoal, né, geralmente eram pacientes que já estavam graves, estavam seguindo convênio ou entubados, né? Não, é um paciente que realmente chega com essa hipoxemia silenciosa, é um paciente que chega desaturando e de repente, o paciente está aqui, sentado cedo na poltrona, que você fez uma fisioterapia motora nele, e à tarde ele está entubado, que é o que aconteceu comigo com a nossa primeira paciente. Cedo, ela estava sentada na poltrona, tirei, fiz fisioterapia motora nela, ela estava em catéter nasal de O2, começou a desaturar pela tarde, quando foi 5 da tarde, tivemos que entubar, entendeu? É esse o perfil dos pacientes aqui. E é bem essa a clínica também dos pacientes aqui. E como é que eles têm evoluído aí, o Aleph? Os pacientes, qual é o quantitativo já de pacientes que você já atendeu aí no serviço de Covid aí daí de Florianópolis, então, onde você está localizado? Aqui eu trabalho em 2 UTIs, de 2 grandes hospitais particulares.
que eu tenho lidado com a ventilação mecânica em si, que eu tenho manejado, né? Foram 3 ou 4 pacientes, né? Que a gente tem manejado. E a gente manejou outros pacientes também suspeitas. Aí chegou na hora, a gente pegou o resultado e viu que era negativo. Pacientes em ar ambiente, né? Que não tenham sido intubados, foram diversos. Né? Esses pacientes aqui a gente atendeu diversos. Eles iam para terapia intensiva, ficavam sob observação durante 48 horas e depois tinha uma alta, né? Ia para a ala ou ia diretamente para casa ficar sob cuidado, né? Então a gente usou a própria unidade de terapia intensiva, como não chegou numa demanda muito grande, para fazer a unidade de internação também, né? Mas a evolução clínica. Vamos lá na evolução clínica dos pacientes COVID que evoluíram de forma grave. Eles evoluem com a hipoxemia silenciosa, isso é uma coisa que deve ser observado muito. Inicialmente, os nossos primeiros pacientes, eles tinham uma resistência pulmonar um pouquinho aumentada, mas não tão grande, a resistência não é tão grande, né? Mas tinha uma complacência boa, então era pulmão que a gente pegou, iniciou a ventilação, ventilou esse paciente, e ele não tinha uma resistência tão grande, tinha uma complacência boa, mas a elastância um pouco diminuída. Porém, devido à hipoxemia, devido ao que a gente achava até aquele momento que era falta de troca gasosa, né, quando na verdade pode ser uma doença hematológica, a gente pegou e tentou fazer a troca gasosa, né? Então, o que a gente fez? A gente tratou o paciente, né, com PIP elevada, tratou o paciente com 100% de O2, tratou pacientes com prono. A gente teve pacientes que evoluíram de forma grave mesmo, que a gente teve que pronar 3 vezes o paciente. A gente pronou o paciente por 18 horas, voltou, no outro dia, na prono, teve uma resposta muito boa, subiu de 152 para 385, no outro dia cedo já estava de novo em 148. Aí pronamos mais uma vez a paciente, ela ficou 1 dia e meio estável e teve uma outra piora clínica. Fiquei muito assustado nessa piora clínica, né? Aí pronamos mais uma vez essa paciente, voltou, no que voltou ela voltou melhor, o processo inflamatório e os medidores inflamatórios e a leucocitose tinha diminuído um pouco. Então, ela evoluiu também na forma clínica, né? Evoluiu na clínica do paciente. A hipotensão tinha diminuído um pouco. Nesse período, a gente fez a escolha, né, de tirar o bloqueador neuromuscular para ver se tinha uma melhor interação na ventilação, né? Essa foi a primeira paciente que a gente tratou e estava de forma grave. E para deixar vocês mais calmos e mais tranquilos, essa paciente, após a gente reduzir os parâmetros, ela manteve a gasometria boa, manteve uma hemodinâmica estável, a gente conseguiu tirar a noradrenalina dessa paciente e evoluiu com desmame, que a gente vai falar depois como que é, e foi estubada e está em casa, tá bom? Eu já vou falar dessa paciente. Então, Wallace, como que evoluem aí? Então, uma coisa que eu percebi aqui, tem sido até bastante frequente, nós também não temos tantos pacientes ainda aqui no serviço de Cacoal que precisaram de serviços de ventilação mecânica, de UTI mesmo, nós tivemos poucos pacientes. O que acontece também é que a sensibilidade aumentou muito na ponta, né? Quem está na ponta agora, qualquer sintoma respiratório, ele vai regular como se fosse Covid. Então acaba chegando muita pneumonia para a gente, paciente imunossuprimido com infecção fúngica, com TB, enfim, chega de tudo para a gente poder triar esses pacientes e ver aqueles que vão ser manejados. Mas aqueles confirmados Covid que nós temos ventilado, eu tenho percebido o contrário do que você percebeu aí. E isso mostra como que o vírus tem mudado também o seu fenótipo, né? Como é que ele tem se adaptado ao meio, que isso é natural na evolução viral. Todos os pacientes que nós ventilamos aqui, nós percebemos aqueles pacientes com alta elastância e complacência muito baixa, complacência de 24, de 22, com resistência de 11, 13. Então, assim, pacientes hipossecretivos, mas, complacência muito ruim. E aí a gente tentou, a priori, tentar fazer o manejo como se fosse uma SARA comum mesmo. E é diferente, porque uma SARA comum com complacência muito baixa responde rápido a PIP alta. Aqui nós tentamos fazer recrutamento, tentamos fazer titulação de PIP, a gente consegue fazer a titulação, mas eles não respondem a PIPs muito, muito altas. Eles têm respondido com PIPs um pouco mais baixos do que o normal que a gente faz na SARA.
E são pacientes também, corroborando com a sua experiência aí, pacientes que respondem muito bem à prona. Pacientes que chegam com 90 de PF, que chegam com 100 de PF, a gente prona imediatamente, quase que em 6 horas a gente consegue dobrar a PF desses pacientes. Então, assim, todos os pacientes que entraram foram pronados e se beneficiaram disso aí. Até porque o curso da doença ele vai se arrastar bastante, ele vai demorar um pouco para poder sair desse tubo. Então, a gente precisa entender também que a lesão renal é uma vertente que a gente precisa estar sempre ligado, porque esse paciente vai evoluir com insuficiência renal e aí começam os outros problemas, né? Então, a Kathleen, que está lá em Manaus, né? Um beijo para a Kathleen. Ela era residente aí do HRC. E a Jaque também falou que o que eles têm identificado também no dia a dia, né? Jaque é o fisioterapeuta do HRC, que a complacência, né, está sendo bem diminuída, a complacência diminuída nesses pacientes. O que a gente viveu aqui foi o contrário, são pacientes que são com pulmões, né, pulmões bem fáceis de ventilar, né, que responde bem à terapêutica, que responde a PIPs baixas. A gente não usou PIP table aqui, né, depois a gente inicialmente não usou por causa dessa complacência alta, tinha complacência aí de chegar até 75, 78, né? Então, tipo assim, a complacência de um pulmão saudável, né? Pacientes que não tinham doenças de base pulmonares, né? Os pacientes que chegaram até a gente que foram ventilados mecanicamente. Então, acredito que tenha sido isso também, né? A característica anterior desse paciente. E a gente optou aqui, como foi logo no início, né? Eu estou há 42 dias lá na UTI. Então, há 42 dias atrás, era o início da doença aqui no Brasil. A gente acreditou puramente que fosse uma doença respiratória, então a gente tomou, por iniciativa, a intubação precoce, né? Hoje, já não estamos mais fazendo a intubação precoce. Hoje, o nosso paciente que está neste momento com Covid na UTI, a gente está fazendo prono não entubado. Né? A gente está fazendo um protocolo de prono não entubado. Sim. Estamos pronando esse paciente 4 vezes por dia, catéter nasal de O2 a 3 litros por minuto, e o paciente apresenta uma melhora na PF de 200. Né? Hoje cedo eu estava numa videoconferência com o pessoal do Hospital Einstein, do Albert Einstein, e foi falado exatamente isso, que eles têm tido essa experiência também, aqueles pacientes hipoxêmicos que acabam não tendo muito critério para ser entubado de antemão, a posição prona, até mesmo o paciente em oxigenoterapia tem sido um grande valia. Alf, deixa eu fazer só um adendo aqui, tem várias perguntas que nós vamos responder de acordo, mas não posso deixar de mandar um abraço para a galera aqui do setor Covid aqui do HRC, em nome da Jaque, que está hoje responsável da Leire, mas são guerreiros que estão aqui enfrentando o leão dia após dia. Então deixar um abraço, eles estão aí. A Daniela Noia, a Leire acabou de entrar aí, tá? Nossa chefe. São guerreiros que estão lutando dia após dia para poder fazer o seu melhor e fazer com que a gente possa atender melhor esses pacientes, né? E acaba que a Daniela Noia foi convocada ontem agora aí para o Covid também, no processo seletivo, vai vir somar conosco. Então, agradecer a todos vocês aí que estão nessa linha de frente aí. Essa doação, ela é impagável, nada paga essa doação que vocês estão. Então, o meu coração tá aí, eu sempre falo desse jeito, eu tô aqui em Santa Catarina, porém o meu coração está em Rondônia. A Jaque fez uma pergunta aqui, como que está a questão de lesão por pressão nos pacientes que estão recebendo vários ciclos de prono? O que acontece? Nos pacientes não entubados, os pacientes estão orientados, então a gente orienta a troca. Aqui, por uma questão de bom senso, né? Não é uma questão de obrigatoriedade, mas por uma questão de bom senso, e para a equipe estar um pouquinho atarefada, ficou para o fisioterapeuta, né? Durante as 18 horas que a gente permanece na UTI, a gente fazer a alternância dos braços e coxinha das pernas e a alternância do pescoço. Pescoço para um lado e para o outro. Então, a gente está fazendo essa alternância de 2 em 2 horas. Os nossos pacientes não tiveram lesão por pressão. Nenhum dos pacientes que sofreram de forma grave o loiro com prono tiveram lesão por pressão. Então, por uma questão de bom senso, se você é fisioterapeuta também, ajude a equipe nesse momento. Os técnicos de enfermagem têm todos os outros pacientes para cuidar. E o paciente, quando está na posição prono, a tendência a ter lesão por pressão é muito maior. Né? Pode ter lesão nos olhos, lesão no nariz, pode ter lesão na orelha, né? E lesão em braço e perna também, que é comum.
Mas a gente optou pelo fisioterapeuta fazer essa troca de decúbito, né? Olha, Fê, tem várias perguntas aqui que estão vindo aleatórias. Tomara que a gente não consiga, a gente não pule nenhuma, né? Mas já que está tocando esse assunto, eu vou me permitir, às vezes, inverter um pouquinho as perguntas, porque está pertinente ao Tranquilo. assunto, a gente acaba também trazendo o assunto, né? Teve uma colega aqui, deixa eu ver quem foi, que falou a respeito da posição prona, que geralmente os pacientes que têm alto medimento de base e de posterior que têm respondido melhor. De fato, aqueles pacientes que têm uma condensação maior em base pulmonar e área posterior, sim. Mas o nosso critério não está sendo esse. Nosso critério está sendo PF abaixo de 150. Então, assim, aqui também. Mesmo que o paciente não tenha acometimento de base ou posterior, mas PF dele abaixo de 150 é mandatória. Prono precoce, a gente já vai mantê-lo 16, 18 horas pronado, depois supina, mantém 8 horas supinados, reavalia e vê a possibilidade de uma nova sessão de prono. O que tem mantido ainda essa sobrevida desses pacientes, porque tem melhorado muito essa função pulmonar, né? Sim, tanto a prono entubado quanto não entubado, viu, gente? Se ater a esses tratamentos. Eu tenho um post sobre prono de paciente não entubado, né? Depois, se o pessoal puder dar uma lidinha. E, Leire, já a gente vai falar sobre o desmame da ventilação mecânica aqui. Sim. Olha, só fazer mais um adendo aqui. Tem uma colega, a Michele, que trabalha comigo lá em Rolim. Mandar um abraço para todo o pessoal aí, Michele, Maiara, Annelise, Shirley, todo mundo ligado também aí, mandando pergunta. Obrigado pela gentileza. Eu vi que a Annelise também tá, viu? Lá de Brasilândia, sua cidade. Olha só, a Michele pergunta aqui, ó. A oximetria poderia ser um auxílio para acender uma bandeira vermelha de possível paciente que agravará? Então, assim, a resposta é o seguinte. Nós estamos falando de pessoas que trabalham em UTI, mas também nós temos pessoas aqui que estão lá no pronto-socorro, que estão lá na ponta de uma cidadezinha muito pequena, que não tem recursos para poder ter uma gasometria, para poder ter um instrumento um pouco mais acurado, para poder ter os seus parâmetros de evolução. Então, Michele, o que acontece? Normalmente, Michele e os demais, normalmente quando nós vamos avaliar a função pulmonar numa unidade de terapia intensiva, a gente utiliza a PF, né, que é o produto da pressão arterial de O2 dividido pela FI de O2 que o paciente está naquele momento. Então eu colho a gasometria, pego lá a minha PaO2, e isso é dividido pela fração que ele está sendo ofertado naquele momento. E aí isso me dá a minha PF, que me dá a minha função pulmonar. Valores acima de 300, ok. 300 a 200, a gente já considera como insuficiência respiratória leve. De 200 a 100, insuficiência respiratória moderada. E abaixo de 100, insuficiência respiratória grave. Só que você pode falar assim, poxa, mas lá no município que eu trabalho, lá no pronto-socorro ou no serviço que eu estou, não tem gasometria. O que eu faço? Existe uma relação chamada SF, que nós podemos utilizar na nossa prática, que é a relação entre a saturação periférica que você tem lá no seu oxímetro com a FI de O2 que você está ofertando naquele momento. Então, o que a gente faz? A gente pega aquela saturação e divide por essa FI de O2. Então, digamos que o paciente está saturando 90. A gente pega 90 e está com a FI de O2 de 28%. Em catéter nasal lá, 2 litros. A gente pega esse 90, divide por 0,28 e vamos achar um valor. A única coisa que muda para você poder estratificar esse paciente como paciente que está sofrendo uma SDRA são os valores de referência. Se para PF valores acima de 300 era normal, para SF valores acima de 315 é normal. Se na PF o valor de insuficiência respiratória leve era acima de 235, acima de 200, no caso da SF nós consideramos 235. E para insuficiência respiratória grave, que nós temos lá abaixo de 100, para SF nós temos valores abaixo de 149. Então, a gente utiliza isso sim como valor preditivo para a gente poder evoluir o nosso paciente. Às vezes você pode mensurar a gravidade de insuficiência respiratória pela relação chamada SF. A gente pode utilizar isso, todo mundo tem um oxímetro hoje lá na ponta, né? Isso, muito importante lembrar disso, porque muitos dos nossos espectadores são de Rondônia. Rondônia, a gente sabe que no interior do estado, né, a gente não tem toda esses equipamentos que a gente tem na terapia intensiva aí, né, nos centros de referência, nos 2 ou 3 centros de referência que tem em Rondônia. Então é bem importante, muito obrigado por frisar isso aí. Olá, vamos fazer assim, para a gente continuar daqui até os próximos tópicos, fazer assim, eu vou falar da intubação, você vai falar da ventilação mecânica protetora e eu do desmame. Combinado? Beleza?
Tranquilo, manda abraço. A experiência, né, de intubação. Gente, primeiro, que é toda uma paramentação para quem está na unidade de terapia intensiva COVID, né? Na unidade de internação COVID. Tem toda uma paramentação diferente, coisas que a gente não estava habituado no nosso dia a dia, usar uma máscara protetora contra aerosol, usar N95, usar óculos, usar face shield, usar toda a paramentação. Isso já é uma barreira para a intubação, né? Porque você está com toda a paramentação que vai te atrapalhar a destreza, né? De auxiliar também para quem está intubando e para quem está auxiliando também. Como foi a primeira intubação, temos toda essa precaução contra os aerosóis, né? Então, o que aconteceu? A gente fez um checklist imenso, fizemos um checklist 3 vezes dessa intubação para que acontecesse tudo da forma correta, né? Então, eu tenho um post que fala como que é a sequência da intubação, né? Colocou o paciente, coloca o tubo vedado, né? Aí escolhe como é que é a vedação, ou pode ser com pinça, ou pode ser com êmbolo, igual alguns serviços têm feito. A seringuinha de né? 20, né? Isso. Pega o êmbolo, com o fio guia, passou, tirou, aí faz o clamp na sequência. Alguns serviços usam, outros não. Na sequência, a traqueinha, né? O circuito de aspiração fechado, a traqueinha, o filtro. Aí vamos lá, tem aquela discussão toda do filtro, né? Eu acho que isso já foi superado, né? Pula o filtro. Isso, o filtro HME que eu uso aqui no nosso, né? E lá no ramo exalatório, o filtro EPA. Aí aqui, o que a gente tem usado como parâmetro para saber que intubou o paciente, o que o paciente respirou, né? É a capnografia, né? Então, acredito que aí também tem sido da mesma maneira. Não. Então, melhor você fala da realidade aí, porque a gente imagina. Porque não tem como a gente abusar e auscultar. Então, o que a gente faz? A gente faz uma pré-oxigenação com o ambu, tirou dessa pré-oxigenação sem insuflar, né? A gente tira a pré-oxigenação, a gente intuba o paciente, campeado o tubo, conecta tudo, liga a ventilação e analisa a capnografia. Assim que analisa a capnografia, a gente sabe que está entubado. Nunca esquecer, né? Em alguns serviços, esse é o papel do fisioterapeuta, insuflar o cuff. Né? Não adianta nada a gente fazer toda essa paramentação, tudo, e ventilar o paciente soltando ali o ar pela traqueia. Então, tipo assim, o fisioterapeuta aqui é o responsável por insuflar o cuff, né? Então, a gente faz isso também, insuflar o cuff e inicia a ventilação, né? Então, essa tem sido a experiência. A primeira experiência foi um pouquinho a flor da pele, vamos assim dizer, porque a gente não tinha passado por isso ainda. Era primeiro paciente positivo para Covid. Cheguei, peguei na mão dela, falei assim: você confia na gente? Eu preciso que você confie muito na gente. E eu acho muito importante, você que está aí, você que está ouvindo, fazer isso também. Chega pro seu paciente, pegue na mão dele, fale para ele assim: olha, a gente está aqui, a gente estudou para isso, a gente se preparou para isso, né? Tanto com artigos quanto com lives, a gente se preparou para isso, né? E eu preciso que você confie em mim, que a gente vai fazer o melhor tratamento para você nesse momento. Isso é muito importante para o paciente, essa orientação para esse paciente que vai estar distante da família, que vai estar muito sensível. Falei com essa paciente, orientei ela e fomos para essa intubação. A intubação foi rápida, né? Que é o que a gente chama, né? A sequência de intubação rápida. Já conectamos, já ventilamos, já iniciamos essa paciente com a PIP de 10, uma FI de 70, porque ela começou a desaturar, chegamos na FI de 80 e numa PIP de 14. Aí fomos medindo com a drive pressure, né? Então, falando em drive pressure, já paciente entubado, eu queria que você falasse como que é essa ventilação mecânica protetora, que todo mundo fica falando dessa ventilação mecânica protetora, muita gente tem dúvida, né? A gente já sabia, já comentava, aí no hospital a gente falava tanto sobre ventilação mecânica protetora, tanto, e de repente virou um boom no país, né? Tem que ventilar de modo protetor. E eu garanto, não estou diminuindo a qualidade dos médicos, mas eu garanto que a fisioterapia é quem mais sabe desse tema de ventilação mecânica protetora, devido a toda a mecânica respiratória que a gente lida no dia a dia. Eu queria que você falasse sobre isso. Nós fisioterapeutas nos tornamos especialistas mesmo nessa área, e o médico acabou mesmo cedendo isso para nós, porque começamos a fazer isso de forma maestral, né? E assim, hoje eu tenho orgulho da equipe que eu trabalho, porque nós dominamos aquilo que nós nos propusemos a fazer. São pessoas que estudam muito. Mas você falou da capnografia, infelizmente aqui,
para todos os pacientes, nós não temos a capnografia para confirmar a intubação, então a gente acaba mesmo olhando pela curva do ventilador, pelo som traqueal, por tudo isso a gente faz a nossa verificação aqui, até mesmo pela melhora da saturação do paciente também. Mas para quem tá ouvindo e para quem está nos assistindo aqui agora, é muito importante, porque tem pessoas que são formadas já na área, trabalham na área, e tem pessoas que estão nos seus municípios sendo convocados para trabalhar e acabam não tendo... cara, o que eu vou fazer? Eu nunca peguei um ventilador na minha vida. Então, vou tentar resumir de uma forma rápida o que nós chamamos de ventilação protetora. Ventilação mecânica protetora, pessoal, é quando a gente precisa ofertar um certo tipo de pressão e volume no pulmão desse paciente, de forma que esse volume e essa pressão, no decorrer do tempo, na linha do tempo, não vai causar mais lesão para esse paciente, não vai inflamar mais esse paciente, não vai fazer esse pulmão poder ocorrer um barotrauma, poder ocorrer um volutrauma, uma lesão secundária à ventilação mecânica, nós chamamos de VILE, né? Que a gente acaba cometendo iatrogenia se nós colocarmos parâmetros errados, parâmetros muito exacerbados. Então, o que muda da ventilação convencional para a ventilação com o paciente do COVID? Bom, como nós falamos, o paciente... Aí nós temos que avaliar primeiro mecânica, por isso que é importante, geralmente, aqui no nosso serviço, nós optamos por ventilar o paciente já em modo volumétrico, em VCV, de cara, porque já fica mais fácil você calcular já toda a mecânica respiratória desse paciente, e a partir do cálculo da mecânica você vai fazer a tomada de decisão. Mas, por exemplo, pessoal, quando a gente vai utilizar volume corrente para esse paciente, nós sempre utilizamos o peso predito, né? Nós temos a fórmula PBW para poder calcular o peso predito, e usamos de 6, 7, 8 ml por quilo de peso. Para o COVID, não. Para o COVID, como é um paciente que tem um pulmão mais duro, um pulmão que está mais inflamado, que ele vai ficar um bom tempo naquela situação, nós fazemos uma ventilação com volume mais baixo. A gente começa com 6, podendo reduzir para 5, 4 ml por quilo de peso predito. Isso para que a gente possa ter um ΔP menor, que eu já explico o que é isso, e fazer com que o pulmão não tenha uma distensão muito grande. Se a gente também trabalhar com altas frequências, imagina um pulmão ele distendendo num delta muito grande para uma frequência muito alta. Isso é uma lesão imensa no pulmão do paciente. Então, se você não quer errar, você que está aí lá na ponta, você que está querendo admitir o seu paciente para ventilação mecânica, você não erra se você começar ventilando ele com 6 ml por quilo de peso predito. Geralmente aqui nós temos admitido com a PIP de 10, para poder depois fazer a titulação de PIP decremental, né, com o melhor ΔP. E muito se fala do drive pressure, que é o ΔP. Para quem não sabe ainda o que é o ΔP, é o seguinte: quando nós botamos um volume de ar no pulmão desse paciente, ou uma pressão, quando ventilado a modo pressórico, a gente acaba impondo uma pressão máxima na via aérea desse paciente e nesses alvéolos, que nós chamamos de pressão de pico. Porém, depois de um determinado tempo, nós temos um tempinho que esse ar vai se acomodar nesse alvéolo, que ele vai vencer a pressão transpulmonar e vai se acomodar para equalizar as pressões nesse alvéolo. E essa pressão de equalização nós chamamos de pressão de platô. Então ela acontece, primeiro a pressão de pico, é a hora que entra o maior fluxo, aquele maior pressão, e depois de alguns segundos, 2, 3 segundos, acontece essa acomodação, que nós chamamos de pressão de platô. E aí nós achamos... Pausa, né? Ou pressão de pausa, né? Segundos, a pressão de pausa. Isso, porque para calcular esse platô a gente precisa fazer uma pausa inspiratória. Os ventiladores mais modernos, a gente só programa lá e já faz tudo automático. Antigamente a gente vedava a válvula exalatória para poder fazer pausa inspiratória. Mas assim, aí o que acontece? Depois que você acha a pressão de pausa, que é a pressão de platô, você vai diminuir o valor da sua PIP que você está. Por quê? Se nós estamos ventilando o volume da PIP até o platô, é exatamente esse espaço aqui que o pulmão está distendendo e está recolhendo. E aí nós temos um valor que nós consideramos protetor, que é valores de ΔP menores que 15. Então, quando eu tenho valores de ΔP, de drive pressure, maior que 15, eu tenho um preditor, que foi o Marcelo Amato, que estudou isso em 2017, e ele viu que o índice de mortalidade em pacientes que eram ventilados com deltas maiores que 15, a mortalidade era muito maior. Então, hoje o maior preditor de titulação de PIP, de titulação de volume, é o nosso ΔP. A gente faz uma ventilação protetora com ΔP abaixo de 15, com PIP titulada, volumes baixos. Claro que esse volume baixo ele vai promover uma hipercapnia, e nós podemos até permitir uma hipercapnia desde que não derrube o meu pH abaixo de 7,2, e aí a gente vai tentando manejar o paciente. Mas basicamente, para iniciar, é isso aí. Tranquilo. Aí,
seguiu essa ventilação mecânica protetora, o mais protetora possível, sempre avaliando a beira-leito. Geralmente, esse paciente ele vai estar bem sedado. Geralmente, quando for fazer a posição prona, ele vai estar com bloqueador neuromuscular, porque ele não pode interagir com a ventilação. Porque se ele interagir com a ventilação, são duas pressões ao mesmo tempo. A pressão de força do diafragma e a pressão do ventilador. Então, isso vai causar uma lesão, né, uma lesão no pulmão, uma lesão pulmonar, né? Então, a gente tem que sempre lembrar dessa VIR, né, dessa lesão auto-infligida pela ventilação mecânica, a lesão causada pela ventilação mecânica. Tem também a PCILI, que é auto-infligida, né? Então, a gente tem que cuidar desses dois. Tá, vamos lá. Esses pacientes chegaram, foram admitidos, entubados, usando a ventilação mecânica protetora, tanto aí quanto aqui, quanto espero que no Brasil todo estejam usando também, né? Os pacientes aqui, a Dani perguntou, quanto tempo eles ficam na ventilação mecânica? A nossa média aqui é de 10 a 14 dias na ventilação mecânica, né? Por uma indicação de uma sociedade aí, torácica, não tem que ser feito traqueostomia, né? Mas depende do local, pode fazer e pode fazer o desmame, pode ser o desmame mais fácil. Na Itália teve alguns lugares que com 5 dias faziam traqueostomia, né? Depende do espaço, depende do ambiente, depende do momento, porque a gente não sabe a que momento a quanto vai evoluir. Por enquanto, estamos lidando com um cenário super tranquilo, entendeu? A gente pode falar com tranquilidade, né, de que a gente está lidando com um cenário tranquilo, né? Mas em cenários mais aprofundados, né, o desmame Manaus, por isso, exemplo. Manaus, por exemplo. Então, né? Pode-se optar por isso, né? Fazer uma traqueostomia e fazer o desmame na traqueostomia, porque a chance de eu pegar esse paciente entubado, eu estubar ele, ter falhas, porque não dá para eu fazer todos os testes, né? É muito grande. Sim, você Eu estava perguntando hoje lá no pessoal do Einstein a respeito de tempo de tubo, a média de tempo de tubo. Lá também tem seguido essa lógica aí de 12 a 14 dias de tubo. E eles estão. E aqueles que estão postergando um pouco mais o tubo para 20 dias, eles já estão fazendo a traco. Mas nós estamos falando de Einstein, né? Lá eles fazem o que querem, né? Faz chover lá dentro. Aqui, o que a gente está fazendo? A gente vai postergar, né, até 20 dias de tubo. Só então a gente vai fazer a traqueostomia, né? Mas, em geral, os nossos pacientes aqui, eles estão ficando de 10 a 12, de 12 a 14. Então, por isso que eu falei de 10 a 14 dias nos dois hospitais. Em Alisson? Né? Sim. Desculpa te interromper, mas só porque me veio na mente que agora é uma coisa que eu acho que está atrelado ao que você estava falando. Uma pergunta que eu também tinha feito era que quando que a imagem desses pacientes começa a melhorar? Porque a imagem é muito ruim, né? Nós temos o vidro fosco, a condensação de base, nós flutuamos em dois fenótipos aí do vírus, né? O fenótipo L e o fenótipo H, que é aquele mais pesado, pulmão menos complacente. E aí o colega lá do AIS estava falando que a imagem é a última coisa a melhar, que vai melhorando as coisas de pouco a pouco e por último melhora. E por último melhora... Primeiro do high e do low, né? Do baixo e do alto, depois ele veio se corrigir o tipo 1, tipo 2, o tipo 1 não é SARA, o tipo 2 é SARA, né? Mas aí vamos lá. O que eu tenho visto e o que eu tenho sentido? Que o tipo 2 é uma SARA e que essa SARA está sendo lesada, né? Esse pulmão está sendo lesado não só pela SARA, mas também pela ventilação mecânica. Então vamos ter todo o cuidado na ventilação mecânica. A questão daí da imagem, o paciente saiu com uma imagem bem feia. Vou falar com essa palavra para não falar outras coisas, né? O paciente saiu com a imagem bem feia, porém, vamos lá. Há algumas coisas que eu já vi durante a minha prática clínica, né? A clínica não bate com a imagem. Então, isso que eu posso falar, entendeu? Então, se a gente for se definir pela melhora da imagem para ter uma extubação, a gente não vai ter. A gente tem uma progressão da piora, porque é um processo inflamatório, gente. O processo inflamatório vai perdurar por alguns dias, né? Já a ventilação mecânica e a troca gasosa vai melhorar antes. Então, o que a gente faz? Parâmetros. PF boa. Comecei a diminuir a FiO2. Manteve uma troca boa. O paciente começou a ter melhoras nos exames de sangue em geral, né? Aí, o que a gente faz? A gente reduz a sedação, a gente coloca o paciente para começar a interagir. Começou a interagir, a gente faz os testes de respiração espontânea. Começou a ventilar em PSV, a gente traz ele para PSV em parâmetros baixos, que geralmente a gente tira toda a sedação aqui, né? A gente usa pouquíssimo, uma coisa que eu adoro aqui, a gente não usa midazolam, né? A gente usa propofol nos nossos pacientes,
né? Então, o que acontece? Esses pacientes tiram o Propofol, colocam um Precedex-zinho. Para quem não sabe o que é isso, midazolam é um sedativo, o Propofol também é um sedativo, um é de uma classe e outro de outra, né? E a gente tira o Propofol, coloca um Precedex, esse paciente já acorda. Esse paciente acordou, a gente já coloca ele em parâmetros baixos, FI, abaixo de 50, critério para extubação, PIP, abaixo de 10, abaixo de 8, critério para extubação, um APS entre 5 e 7, critério para extubação, né? Paciente fez um TRE de 30 minutos até 1h30, a gente definiu 1h30 de TRE, o paciente passou, pronto para extubação. Não se faz cup link test, não se faz o teste do balonete, porque senão eu vou produzir aerossol, né? Sim. Então, o que a gente faz? A gente pode falhar na extubação, tá? Teve uma paciente minha aqui que falhou 2 vezes por estridor laríngeo. A gente estubou a paciente... Que é comum também dentro do ambiente de UTI, né? Que é comum, que a gente já passou por a porcentagem vezes. de 17% da incidência de laringe. Então, a gente tem o quê? A gente tem um paciente que a gente não sabe se ele vai ter esse dor, porque a gente não pode fazer esse teste, né? Mas nos outros pacientes em geral, teve um paciente que foi isso. Nos outros pacientes em geral, né? A gente fez esse desmame, né? E eles acordam. Aqui a Jaque perguntou, como que eles acordam? Eles acordam um pouco agitados, né? Porém, acordam bem. Acordam igual volta de qualquer sedação, né? Mas acordam aí já com a respiração melhor. Uma respiração melhor do que chegou. Já acordam mais eupneicos, acordam mais tranquilos, né? E a extubação? A extubação a gente faz que jeito? Fez o TRE, fez tudo, a gente dá um descanso de meia hora em PSV de 7 e vamos lá e pegamos, clampeamos o tubo, pausamos a ventilação, colocamos aqui no nosso serviço um saco plástico, né? Não pedimos para o paciente tossir e na exalação dele a gente tira o tubo. Olha, desculpa te interromper, só fazer uma proposta aqui. Nós estamos, o Instagram ele só nos permite 1 hora de live. Sim, já deu 50 minutos. Na meu aqui tá faltando 9 minutos só. Se o pessoal topar aí, a gente pode, assim que o vírus vai... O vírus... o Instagram vai nos derrubar daqui a 9 minutos e vai encerrar, a gente poderia voltar, pelo menos para responder essas perguntas. Tem muita pergunta interessante aqui. A gente pode deixar as perguntas para o segundo tempo. Pode ser, pessoal. Deu ok se vocês quiserem retornar aí para a gente poder debater essas perguntas aqui, porque tem muita coisa interessante. Eu acho que tem umas perguntas bem legais aqui do pessoal da ponta que está nem sabendo lidar um pouco com oxigenoterapia, de poder falar um pouquinho sobre isso também, sobre VNI. Então, se cair, pessoal, se cair a live aqui, vocês aguardam um pouquinho que já vamos reconectar novamente e aí vocês voltam para a gente aqui, viu? Essa primeira parte é uma aula, tá, gente? Ela vai ficar disponível, a gente vai disponibilizar ela aí para o pessoal, tá? A gente falar nisso, segunda parte. Deixa eu fazer um merchan, né? Eu tenho, para quem não conhece, eu tenho um canal lá no YouTube chamado EnsinaMed. Essa aula também vai ficar lá no canal. Então, quem não se inscreveu, vai lá no EnsinaMed agora, dá uma moral lá, se inscreve. Eu vou colocar nos stories depois para arrastar para cima aí pro canal, tá? Bem, então se cair, daqui a pouco a gente volta. Tá, voltando no desmame, a gente coloca isso aí, FI abaixo de 50, PF acima de 300, PIP abaixo de 10, né, porque aí os três estão ligados juntos, paciente com interação boa, a gente já passa ele para espontâneo, eles acordam um pouquinho agitados, porém logo em seguida a gente faz a orientação, contidos, é claro, com todo cuidado, e fazemos essa extubação, né. Assim que estubamos, alguns hospitais estão fazendo o quê? Estão fazendo a oxigenação pós, né? Coloca o ambu com a máscara acoplado, colocando oxigênio. Aqui a gente não fez isso. Aqui os nossos pacientes estavam com a FI até consideravelmente baixa, a gente deixa eles no catéter nasal de O2. Sempre lembrar que esse catéter nasal de O2 é de 4 a 6 litros, também pode se considerar, e não colocar água lá no reservatório, alguns lugares chamam de mamadeira, né? Não colocar água no reservatório do fluxômetro de O2, tá bom? Porque senão ele pode aumentar a produção de aerossol. Os pacientes, logo após a extubação, com catéter nasal, com máscara, para fazer toda a proteção. Quem ficar aí para a segunda parte, eu vou falar uma coisa. Eu tive um probleminha lá no meu apartamento e eu vim fazer essa live, né? Fazer essa aula, esse bate-papo na casa de uma paciente. Apavorada, né? Essa
paciente me cedeu o espaço aqui é uma paciente que ficou 14 dias entubada, é a paciente da qual eu estou dizendo aqui o relato, né? E também essa paciente que eu estou tratando ela pós-Covid. Ela ficou mais de 20 dias na UTI, ela teve alta, sobreviveu, tá em casa. Ela vai falar? Ela vai falar? Vai Na falar? segunda parte ela vai falar com a gente, tá Ah, bom? que Vai falar massa, de que como que foi a massa. melhora dela, de como que Mandar um ela... abraço para a Marielle, cara, a Marielle Carlotto, é uma grande amiga, A Mari, organizada que só, nossa, a Mari tá aqui pertinho de mim. colega de coordenação lá na faculdade. Satisfação, Marielle. Deixa eu só ler as mensagens, porque depois que encerrar aqui vai ficar, ela vai apagar essas mensagens, né? Isso. Só falando, pessoal, rapidinho aqui, essa parte da oxigenoterapia. A oxigenoterapia, quando você vai fazer a oxigenoterapia nesse paciente, seja ela por catéter nasal ou até máscara de Venturi, a gente não pode utilizar alto fluxo. A gente tem que utilizar baixo fluxo, para poder, senão você vai empestear o ambiente inteiro de aerosol de Covid. Então, quando o paciente está com catéter nasal, ele utiliza no máximo 6 litros por minuto, não mais que isso. Esses dias chegou um paciente para nós aqui no nosso serviço, olha, estava com uma Venturi de 50% com um fluxo de 15 no talo, e só com, o pessoal estava só com a N95, o pescoço todo descoberto. Então, assim, certeza que aquilo ali foi contaminado. Então, assim, a oxigenoterapia para esses pacientes tem que ser no máximo a 6 litros por minuto e sem a água destilada lá do umidificador, para não ter essa dispersão aí de aerosol. Tranquilo. Vamos lá para, tipo assim, que seria aí uma das últimas perguntas, né? Como está sendo a característica da evolução dos pacientes aí no estado, a evolução da doença no estado? Queria que você falasse como é que está em Rondônia. Olha, aqui, na verdade, a grande parte, graças a Deus, a grande parte dos pacientes que têm sido diagnosticados são pacientes que têm sido monitorados em casa, então eles estão... a vigilância epidemiológica está monitorando esse pessoal, geralmente estão cursando mesmo com síndrome gripal e com pouco desconforto respiratório. Agora, aqueles poucos que acabam mais... E o perfil está sendo daqueles pacientes mais idosos mesmo. Nós tivemos aqui de Paraná 3 pacientes graves, né? 2 inclusive vieram a óbito, e a mãe, por coincidência, uma coincidência não, mas por uma ironia do destino, a mãe de 88 anos, graças a Deus, conseguiu sair do Covid. Ela teve uma co-infecção com H1N1 ainda, então, assim, a gente consegue ver que aqueles pacientes mais idosos realmente é o que mostra na epidemiologia, que estão sendo os mais acometidos. Aqueles mais jovens têm se beneficiado por terem uma saúde um pouco mais em dia, e acaba que estão sendo mais monitorados em casa. Poucos pacientes aqui no interior de Ouro Preto para cá, onde a regional Cacoal é responsável, nós temos poucos pacientes que vieram a agravar. Agora, em Porto Velho, a coisa está começando a mudar de cenário. O Hospital Semetron, que é a base da capital, já está com seus leitos esgotados e começaram agora a alugar o pronto-socorro lá, um outro hospital grande para poder acolher, e possivelmente Cacoal vai começar a receber esses pacientes caso a coisa comece a piorar, né? Então, Os assim, estados, eles têm feito isso, eles estão trazendo da capital para o interior, né? Exatamente. Então, gente, se por acaso cair a live aí, vai demorar um tempinho até a gente vai salvar, né? Vai salvar a live, tá? Então, vocês aguardem aí questão de 30 segundinhos para salvar a live, a gente retorna, né? Como está acontecendo aqui em Florianópolis e aqui em Santa Catarina? A doença chegou de uma vez, do primeiro paciente diagnosticado, o paciente na UTI foi questão de 3 dias, né? Foi na quarta-feira, na sexta-feira já tinham pacientes na UTI, ela se espalhou de uma forma muito rápida, porque aqui a quantidade de população é grande, a concentração, né, de pessoas é muito grande, né? Então, se alastrou de uma forma muito rápida, a gente chegou até uns 35% da capacidade das UTIs do estado. Criaram-se muitas e muitas e muitas UTIs, né? Como nos hospitais que eu estou, um criou 2 UTI, no outro criou mais outra UTI, né? Então, a gente tinha, né, a capacidade, mas não tinha essa demanda tão grande. Nos primeiros dias foi muito grave, foi muito alta a incidência, tinha dia de ter 9 pacientes na UTI, pacientes graves, pacientes pronados, pacientes entubados, pacientes em fisioterapia, e de repente foi melhorando, e hoje a gente vive uma realidade tranquila, né? Já temos 42 dias de Covid aqui no estado, então nesses 42 dias foram bem complicados no início, hoje a gente vive um momento de tranquilidade, tem poucos pacientes, o estado em si, ele tem as mesmas características, pessoas que evoluem... 5 segundos, Aleph. Já a gente volta. Já voltamos, pessoal, só para salvar. Estamos voltando, só aguardando o Aleph conectar. Voltamos!
Voltamos, já já o pessoal volta, tá bom? Então, a gente está seguindo aí esse perfil, está sendo uma característica bem, vamos assim dizer, por uma questão de regionalidade, é algo bem diferente que a gente está vivendo aqui no sul do país. No sul do país, as pessoas, de pronto, imediato, aqui em Santa Catarina, foi o estado que mais teve adesão ao isolamento social no país. A gente teve dias de ter 74% de adesão ao isolamento social no estado. Então, foi o que freou a doença em si aqui. E o que eu estou sentindo é que aí em Rondônia, né, aí no norte do país, a gente não fez um lockdown, a gente não fez uma parada de tudo. Então, o que aconteceu? A doença foi se alastrando aos poucos, foi crescendo aos poucos, né? E agora está numa forma crescente que não tem como parar, né? Então, o que a gente fez aqui? Aqui, quando a gente descobriu a doença, a gente fechou tudo. Literalmente, fechou tudo, né? Não foi... foi literalmente horizontal o nosso isolamento. E agora, após, a gente está fazendo isolamento vertical. A gente está, né, subindo e tem subido bem. A gente está liberando aos poucos, né, as atividades. Depois de 18 dias liberou as primeiras atividades, né? A gente manteve as atividades básicas, que era mercado, posto, farmácia e unidade de saúde. Depois a gente foram para os profissionais liberais, psicólogos, terapeutas e salões de beleza. Aí, logo em seguida, a gente já liberou o shopping. Teve um exemplo ruim aí do sul do país, que foi lá em Blumenau, que teve aquele problema daquele shopping, que entrou aquele tanto de gente. E agora Blumenau está respondendo, porque foi a única cidade do estado que teve uma incidência muito grande. Então, o restante do estado, assim, tá obedecendo, tá seguindo as normas. Todo mundo aqui, todo mundo sai de máscara, todo mundo se comporta de uma forma melhor. O comércio chegou a lotar alguns dias após o retorno, mas agora o pessoal já está mais consciente. A gente passou aí por 4 dias sem mortes na capital, né? A gente passou por alguns dias sem mortes em várias cidades em que estavam aí tendo casos e índices muito grandes, né? Então, o que eu acho que está precisando aí em Rondônia, né? Para que essa doença que começou agora uma crescente muito grande, hoje teve aí o primeiro caso em Cacoal, em Novo Horizonte, Nova Zelândia, algumas outras cidades, né? O que a gente precisa nesse momento? Dessa conscientização. Toda vez que a gente fala de ficar em casa, não é uma hashtag, não é algo para irritar, não é algo para fazer ganhar seguidores, não é nada disso, entendeu? É realmente só seguindo isso, né, que a gente vai conseguir frear essa doença. Fica em casa, só sai se necessário, mantém a questão de higiene, mantém o uso da máscara. É essencial nesse momento. Eu tenho me assustado aqui em Rondônia, porque assim, como aqui demorou um pouco mais para as coisas começarem a acontecer, os casos começarem a aparecer, não que nós tenhamos fechado antes, mas eu acho que foi prudente, né? O aeroporto fechou na hora certa, então assim, acabou que ajudou. Não dá para a gente poder mensurar isso de forma eficaz, que o lockdown de fato funcionou, né? Mas a gente espera que sim. Mas o que eu tenho percebido é que por ter demorado... Nos primeiros dias a gente não teve uma crescente tão grande. E a partir de quando liberou, voltou. E o que tem me assustado aqui na região de Rondônia, Cacoal, aqui na nossa região, as pessoas perderam medo, cara. E aí tá todo mundo na rua. Então, assim, tem idoso na rua com criança sem máscara. Eu tive que ir ao mercado agora há pouco e gente bebendo cerveja em posto, igual sempre fez. Então, assim, pode parecer um pouco de sensacionalismo. Nós entendemos a questão econômica, mas a questão de saúde ela é urgente, ela é grave, as coisas vão acontecer e a gente tenta se preparar para o pior, né? Mas de fato as coisas não estão muito fáceis. A gente sabe que o isolamento ele é ruim por tudo, né? A gente acabou o convívio social, né? Tá todo mundo louco para ir para a rua, para dar um abraço em alguém, para poder estar perto dos seus parentes, né? Mas assim, é uma coisa que ainda acho que vai durar muito, vai estender muito Olavo, que eu queria que o pessoal entendesse igual. Gente, eu estou literalmente vivendo isolamento social. Eu vim para estudar aqui em Santa Catarina, vim fazer o meu mestrado, né? E nesse momento eu sou do grupo de risco, porque eu estou lidando diretamente com pacientes. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um momento certo, a hora certa, né? Hoje eu estou aqui cuidando desses pacientes, mas eu nunca fiquei tanto tempo distante da minha família. Eu estou literalmente num isolamento social obrigatório, né? Eu estou sendo obrigado, né,
a praticar isolamento social porque eu estou distante da minha família. Eu queria muito estar em Rondônia abraçando as pessoas que eu amo. Mas nesse momento não tem voo, não é seguro, não é prudente eu fazer isso, né? Nesse momento, o mais prudente é o quê? Eu ficar aqui, eu tratar essas pessoas, eu cuidar dessas pessoas. E eu digo bem assim, por que que o profissional de saúde, né, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar do paciente também quando agravam, mas e a população, né, gente? A população também tem que ter esse cuidado. Né? Olavo, vamos abrir para as perguntas? Quais são as Vamos, perguntas? eu só queria já deixar, já queria Perguntas sobre responder duas que ventilação ficaram. mecânica, sobre desmame, sobre Teve tempo, hipertensão, sobre SUS, sobre tudo. Pode duas, perguntar que a gente per- está aberto aqui para as perguntas. duas perguntas que ficaram aqui na hora que eu li, não consegui ter memória fotográfica para todas, mas eu acho que a Annelise perguntou a respeito de VNI no paciente que está lá em prono, né, que você falou que prono o paciente mesmo antes de entubar, mas Annelise, na nossa realidade aqui de Rondônia, talvez lá na realidade do Alisson, não sei como é que estão fazendo, mas aqui nós estamos evitando de toda maneira a VNI por vários motivos, né? Primeiro porque nós não temos um ambiente totalmente adequado para compressão negativa, com porta que fecha de verdade, que veda, com EPI completamente adequado. Então, assim, a VNI ela é um grande dispersor de aerosol no ambiente, então, às vezes não tem máscara, às vezes no serviço não tem ventilador com ramo duplo, a máscara que tem é uma máscara com escape. Então, assim, com válvula exalatória na máscara, então acaba que a gente desaconselha a ventilação não invasiva nesses pacientes aqui na nossa realidade. O que nós temos feito para esses pacientes que chegam, que não chegam tão mal, é a gente tentar fazer com que ele se estabilize com oxigenoterapia, dessa forma que eu falei com vocês, né, cateter nasal ou a Venturi que não gere um fluxo maior que 6 litros por minuto, sem umidificação, e preferencialmente que todos aqueles que tenham contato, que ele esteja isolado, esteja de máscara, e que a paramentação o tempo todo, né? Para que a gente possa, de fato, ter essa paramentação o tempo todo. Pessoal, pode mandar pergunta aí, principalmente se quiserem falar sobre ventilação mecânica, parâmetros, Ah, extubação. ok. Você explicou tão bem sobre a intubação orotraqueal, obrigado, mas só para lembrar, é propriedade do médico e do fisioterapeuta participar e monitorar a AVM, ok? Tranquilo, isso mesmo. Eu tenho até um artigo falando sobre a importância do fisioterapeuta no auxílio, né? No momento da intubação, mas a intubação realmente é um ato médico, né? É um procedimento invasivo do qual o fisioterapeuta não faz, né? Né? Outra coisa, olha, Fê, que as pessoas, quando a gente fala de não postergar intubação, não quer dizer que todo mundo que chega no serviço tem que ser intubado, mas o que você falou, acho que você deu uma pincelada que o pessoal talvez não tenha entendido, sobre a PCILI, né, que é a lesão, a injúria pulmonar causada, infligida pelo próprio paciente. Então, por exemplo, o paciente que chegou lá com hipoxemia. O paciente que está hipoxêmico, o paciente naturalmente ele tem um aumento da sua frequência respiratória, esse paciente ele faz uma hiperpneia, ele aumenta o volume pulmonar para tentar compensar aquela falta de oxigênio que ele tem. E é exatamente nesse movimento de fazer um movimento respiratório maior, um volume pulmonar maior, é que ele acaba causando uma lesão pulmonar ainda maior, porque o pulmão dele já está inflamado, já tem lesões, né? Invasão linfocitária no tecido pulmonar, e aí se ele começa nesse processo de hiperventilar, frequências respiratórias muito alta, causada pela hipoxemia, e aí você não intuba esse paciente pode causar o que nós chamamos de PCILI, que é a lesão pulmonar auto-infligida, né? Auto-infligida. O paciente mesmo que acaba causando uma lesão maior ainda, e aí as coisas pioram muito mais. Tá, a Dani perguntou aqui, Daniela Maia, o uso da máscara de venturi por cima da máscara cirúrgica tem alguma eficácia? Vi um post em que questionaram sobre isso. A máscara de Venturi sobre a máscara cirúrgica? Não pode usar a máscara de Venturi com a máscara cirúrgica, nem por cima nem por baixo. A gente tem que, igual, tem gente que coloca a máscara de Venturi e fixa ela com uma máscara cirúrgica. Gente, não pode fazer isso, tá? Em nenhum local deve fazer isso, tá? Pro meu pessoal aí que eu amo. Eu corrigia, né? Não pode fazer isso, porque eu vou fazer o quê? Eu vou ficar reinalando CO2. Né? Se eu ficar reinalando CO2, isso é grave para esse paciente. Esse paciente já tende a ser hipercapnico, né? Então, se eu pego e reinalo mais CO2 ainda, eu vou piorar o quadro desse paciente. Eu vou fazer uma insuficiência respiratória mista, né? Que geralmente a insuficiência respiratória dele é hipoxêmica, então eu vou fazer hipercapnica também. Não pode, né? A Venturi tem o limite de 6, e qual que é o ideal? No nosso serviço aqui, né? A gente tem a máscara
de reservatório, não reinalatório, né? A reinalatória. Então, tipo assim, a gente tem a máscara aqui de reservatório, bonitinho, a gente pode colocar aí até 15 litros, que não causa aerosolização, né? Então, até 10 litros, não causa a aerosolização. Então, tem alguns serviços que dispõem dessa máscara com reservatório reinalante, né? Então, tem outros que não. Então, aí é o caso da Venturi. Mas a Venturi com a máscara por cima, nem por baixo, nem de jeito nenhum. A Venturi Olha, é fixada da forma correta. só fazer um adendo aqui. Eu conversei hoje com os colegas da minha sala lá da medicina, eles pediram para dar só uma conversada rápida a respeito de drogas que têm sido utilizadas. Não existe cura, não existe medicamento específico para o coronavírus, mas a gente tem feito alguns protocolos que o Ministério da Saúde tem incrementado para aqueles pacientes graves. A gente tem entrado com tenofovir, com azitromicina, a gente faz também a cobertura de antibiótico, porque pode ter uma co-infecção. E uma coisa que a gente está fazendo, que na UTI a gente já faz profilaxia de trombose, né? A gente já faz com enoxaparina e heparina não fracionada, mas acaba que esses pacientes eles não podem deixar de ser anticoagulados, porque já está mais que provado que o coronavírus ele causa doença hematológica, ele causa a formação de microtrombos que podem se deslocar para a circulação pulmonar e acabam fazendo shunt direito e esquerdo com sobrecarga de ventrículo direito. E aí acaba que o paciente, se for ser pronado, por exemplo, é um paciente que, teoricamente, ele acaba se beneficiando quando você prona, se ele tiver com um corpo pulmonar, né? Estivesse evoluindo com insuficiência de VD. Mas esse paciente está sendo anticoagulado não só pela anticoagulação profilática, mas principalmente para a não formação desses pequenos trombos que vão acabar causando esse shunt, né, pulmonar. Isso, teve pacientes aí, tem relatos, alguns relatos, pacientes sofreram por causa desses trombos e tudo mais, né? Sofreram amputações, alguns outros problemas e também até problemas sistêmicos. Em nome da Rose, né, que eu vi a Rose aqui, em nome da Rose eu quero mandar um abraço para todas as técnicas e todos os colegas não fisioterapeutas, né? A Lourinha também estava aí. Né? A Lourinha também estava aí. Então, a Lauren também estava aí. Então, tipo assim, em nome delas, eu quero mandar um abraço para os não fisioterapeutas, em nome da Lady, para todos os fisioterapeutas, tá bom? Vamos lá, o Ledner fez uma pergunta aqui. Depois da sedação, de alguma forma eu posso fazer VNI ou oxigenoterapia com Venturi caso precise? Em tese, o paciente já não está curado? Vamos lá. Os nossos pacientes aqui. A VNI, se você tiver... Gente, vamos lá. Se você tiver um quarto com pressão negativa, tiver o filtro, tiver toda essa paramentação, pode fazer VNI, entendeu? Por quê? Tem todas as indicações, tem todas as máscaras que tem melhor acoplamento, né? E num cenário de exaustão do sistema, num cenário de precariedade do sistema, eu vou ter que fazer VNI nesse paciente, não vou deixar esse paciente morrer. Entendeu? Se não tenho como intubar ele nesse momento porque está tendo uma outra intubação, eu posso fazer VNI nesse paciente. Entendeu? Num cenário de guerra, vamos assim dizer. Num cenário em que está saturado. Mas num cenário em que não está saturado o sistema, num cenário em que a gente realmente está tendo como tratar esse paciente, é bom ter todas as precauções de contato e precaução de aerosol. Né? Sobre a oxigenoterapia. Esse paciente, a gente está evoluindo ele com a oxigenoterapia pós, né? Porque realmente, após a extubação, tem um tempo, né? Um time até melhorar toda a perfusão normal, porque estava ventilando em pressão positiva e agora vai ventilar em pressão negativa de novo. Esse paciente aí, ele tem uma hipoxemia até considerável, a FI dele estava de 50, tem que fazer esse desmame, né? Mas aí a gente tem casos de pacientes que a gente tirou ele da ventilação, ele estava com a FI baixa, mas após a gente teve que colocar a oxigenoterapia, tirar a oxigenoterapia, passou 4 dias, ele evoluiu com um pouquinho de piora na saturação, a gente voltou a oxigenoterapia de novo, depois retirou. Né? Então a gente tem que lembrar que esses pacientes, eles evoluem com uns processos inflamatórios aí, umas pioras pulmonares que são grandes, então ele vai ter perda de troca gasosa, né? Perda de espaço de troca gasosa, então ele vai precisar, talvez, dessa oxigenoterapia suplementar durante algum tempo. Não pela doença em si, mas pelo prognóstico e pelo tratamento pós-Covid. Perfeito. A Daniela
sua prima e a da minha sala, colega de turma, ela fez uma pergunta aqui que viu relato sobre a clínica relativamente boa e uma saturação péssima com aumento da frequência que o paciente não percebe. Isso nós observamos isso. Foi o que eu falei na outra live, o Dani, que a gente chama isso de hipoxemia silenciosa. É muito comum nesses pacientes. O paciente chega bem conversando, ele chega só com elevação da frequência respiratória para compensar essa hipoxemia, e aí parece estar bem, que se você vai suplementar um O2 para ele, que ele vai ficar bem, mas você corre uma gasometria dele, está lá com a PaO2 de 60, de 50. Se você lembrar lá da curva de dissociação da oxihemoglobina, né, nós temos o P50 lá com 26 para saturar 50. Então, o paciente que está com a PaO2 ali de 60, de 50, é um candidato fortíssimo a ganhar um tubo e ter que ser ventilado. Então, acaba que o paciente, ele até concorda, ele até participa da tomada de decisão da intubação dele. Aqui nós tivemos um exemplo disso, cara. Nós tivemos que conversar com o paciente fala, cara, me intuba, que eu não estou conseguindo mais respirar. Isso é triste demais, né, cara? Então, assim, a gente percebeu isso aqui. O paciente entender que ele está precisando. Que ele precisa daquilo, exatamente. E pacientes assim, a gente tem feito uma fisioterapia respiratória consideravelmente até tranquila, né? E o que a gente tem feito no nosso protocolo novo e tem dado resultado bacana? Até vou fazer um relato de caso desse paciente, né? Temos um paciente aí que a gente fez o protocolo, inicialmente eu sugeri esse protocolo até lá para o roncar, ele pegou, questionou, fez até uns posts, aí depois ele veio mais o amato e já mudou o ritmo, a ciência começou a melhorar e alguns locais onde tinha essa necessidade muito grande, não tinha como fazer intubação, fez a prona em paciente não intubado. Pois, olha, estou com um paciente lá que chegou só com frequência respiratória aumentada, só. O único critério para intubação era a frequência respiratória acima de 50, né? Depois foi melhorando, baixou para 40, 35, ele mantém 35, o único parâmetro para intubação. E eu estou fazendo, né, a prono dele de 2 horas, 4 vezes por dia. Ele relata muita melhora. A gente faz Borg de dispneia, aquele Borg modificado. A gente faz o Borg antes, depois... Em oxigenoterapia? Em oxigenoterapia, Em oxigenoterapia. Ele estava com Borg de 3, 4 e vem para 1 de dispneia. E o Borg, né, de força, de cansaço no corpo, ele tem um cansaço de 6 antes da prono e um cansaço de 2 depois da prono. Então melhora até a questão muscular, a questão de oxigênio no músculo. Claro. Tudo, entendeu? De toda a perfusão. Né? Então, a posição prona em pacientes não intubados tem sido uma experiência muito bacana. Mas eu fiz também a posição prona numa paciente não intubada, em que acabou que a gente não postergou. Ela teve uma piora clínica, né? Ela foi intubada. Então, a gente não postergou a intubação. A gente tentou melhorar a oxigenação nesse caso. Né? Pode ser mandatória, mas pode ser dinâmica também, né? Avaliando o tempo todo, né? Foi o que aconteceu. O importante é estar perto do paciente. Tem o Dr. Pablo, chegou aqui agora, mandou um abraço. Nossa, Dr. Pablo Brasil. Eu mandei uma mensagem incrível para ele aí. Porque... Nosso cardiologista aqui do serviço HRC aqui, e contribuiu muito aqui com a elaboração dos protocolos nossos aqui. Pablo, aquele abraço. Vamos fazer aquela live que nós combinamos ainda, viu? Pra gente conversar. Isso, Pablo. Eu tô doido para assistir, tá? Eu mandei uma mensagem aí pro Pablo essa semana, porque eu sei que o trabalho dele é incrível, o coração dele também. Tá. Gente, um abraço para todo mundo. Teve a Mari, teve a Annelise, o pessoal da minha cidade, o pessoal de Nova Brasilândia. Eu queria que vocês ficassem tranquilos e calmos nesse momento, que é um momento de tranquilidade e calma. Por quê? Eu quero falar sobre tranquilidade e calma. Quem participou da segunda live vai ter um presente. Gente, é muito importante o papel da fisioterapia no pós-terapia intensiva e no pós-Covid. Eu nunca tinha feito atendimento home care, né? Agora é uma experiência. E uma paciente me pediu muito se eu pudesse fazer atendimento home care com ela. E eu aceitei fazer atendimento home care com ela. Inclusive, é tão home care que eu estou na casa dela fazendo a live, né? Por causa da internet, né? Por causa da internet. Meu problema com a internet lá na minha casa. Útil agradável. Isso. E o que eu quero fazer? Eu quero mostrar essa minha paciente para vocês e falar... Quero que ela fale qual foi o papel da fisioterapia pós-terapia intensiva e pós-Covid na vida dela. Ela aceitou, tá? A falar e mostrar a imagem. Se ela puder falar o que ela sentiu também, a clínica dela, seria legal. Como que ela chegou até o serviço. Bom? Legal, legal. Espera aí. Alzira. Pessoal, a Alzira está vindo aí, uma paciente pós-Covid que o Aleph está assistindo lá em Florianópolis.
Nós vamos ver o relato dela para a gente poder entender um pouquinho o lado do paciente, né? A gente fica falando muito da questão técnica, né? E a questão humana, a questão da humanização precisa estar o tempo todo Ela já está presente. Tá? Vou colocar a cadeirinha aqui Perfeito. do lado, né? Perfeito. E eu quero que ela fale como que é, né? Qual que é a importância da fisioterapia nesse pós-terapia intensiva, nesse pós-Covid, tá bom? É uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu ganhei de presente do destino. Ela fala o mesmo também, né? Uma família muito bacana, estou tratando ela e o esposo. Os dois sofreram por Covid, os dois ficaram na terapia intensiva, os dois foram entubados, os dois sofreram prono, os dois melhoraram e os dois foram entubados, voltaram para casa, cada um na sua casinha, e eu trato os dois, tá? Aleph, a gente tem que cuidar de pessoas, né? A gente pode discutir questões técnicas, mas não podemos esquecer que nós estamos falando de pessoas, pessoas que são amadas por alguém, pessoas que amam alguém, então esse feedback é fantástico. Nesse momento, por segurança dela, eu vou utilizar a máscara, tá bom? Porque a gente vai ficar um pouquinho próximo, tá bom? Você coloque? Sim. Você coloque? Sim, Por uma questão de segurança, tá, gente? Porque a gente está compartilhando o mesmo espaço, o mesmo local. Lembrando que quem teve Covid negativo não tem mais o risco de fazer a transmissão. Até o momento a ciência diz isso, né? Então, ela não que seja os 14 dias, mas como ela teve Covid positivo, depois teve negativo, ela está curada, tá bom? Então, eu posso dizer e afirmar que a minha paciente está curada, tá? Dona Alzira. Aqui, pode sentar aqui. Seja bem-vinda, dona Alzira. Boa noite. Boa noite. Fale para o pessoal aí o seu relato de sua experiência de vida, sua experiência de passar por uma doença tão traumática, né? Que mexe com o emocional, que mexe com tudo, né? Com o físico, emocional. Fique à vontade, o espaço é todo da senhora. Olha, quando eu me vi no hospital, eu nem imaginava, né? E de repente, o Aleph, esse anjo que surgiu do meu lado, foi ele que me preparou, junto com a médica, né, Aleph, para eu ser entubada, e dizendo que eu ia apenas dormir um pouco, né? E as pessoas não fazem ideia do antes, do durante e do depois, né? Porque uns passam 7 dias, outros 14, e eu fiquei 28 dias internada. Então, eu realmente, o trauma do tempo de internação, o tempo em coma a gente não lembra de nada. Eu, pelo menos, não faço a mínima ideia, né? Eu, aos poucos, assim, tive sorte de ter excelentes profissionais. Aos poucos, o Aleph está me contando o que aconteceu comigo, né? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo aquilo? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, professora, trabalhando 60 horas diárias por 30 anos. E, de repente, foi o que aconteceu. A gente não tem a mínima ideia de como nós pegamos, eu e meu companheiro. A gente imagina que foi no carnaval. Então, bem no início, aqui no Brasil, como estavam, né, as coisas, principalmente aqui em Santa Catarina, não se tinha nem ideia, não se falava, né? Nada, não né? Se fala, naquele momento não. Eu fui a primeira do hospital da Unimed. Eu fui pro carnaval, gente, aqui de Santa Catarina, não falava em Covid, né? Não se falava em Covid. E aí foi onde eu cheguei aí 3 vezes para o hospital com gripe muito forte. Me trataram como H1N1, né? No primeiro momento, tomei o Tamiflu, no segundo momento laringite, no terceiro momento faringite. Depois é que foram fazer uma tomografia e que o meu pulmão estava totalmente comprometido. Estava com vidro fosco em todas as áreas, tanto em ápice quanto em base. E aí, quando eu já estava 1 semana no hospital, o meu companheiro também foi internado em outro hospital que o Aleph também trabalha. E foi muito... A parte mais chocante é porque um não sabia do outro. Quem nos aliviavam eram eles, os próprios, né,
O Aleph, profissionais, o Aleph dizia, não, ele está bem, e aquilo me deixava melhor. E eles também levavam dizendo para ele que eu também estava bem. Então a gente, querendo ou não, né, afinal de contas, ficamos quase 40 dias separados, né? E aí foi onde, durante, traumático, porque quando a gente acorda, eu pensei que eu estava tetraplégica, completamente, né? Não Toda sentia parada, né? Fraqueza, né? não sentia perna, não sentia braço, não sentia nada, né? E só que foi uma coisa muito interessante, porque a fé, né? Ele disse para mim, a senhora vai voltar. Eu disse. Né? E eu disse para ele, tu não deixa eu passar frio. Ela, antes de ser entubada, ela me fez 3 pedidos. Né? Meu coração na mão, gente. Imagina só o coração da pessoa que ouve 3 pedidos de uma pessoa que será entubada. Ela me pediu para deixar o terço dela do lado do leito e ficou todos os dias durante o período de internação e intubação. Ela pediu que eu não deixasse ela passar frio e que deixasse a boca dela umedecida porque ela sentia sede. Sentia muita sede, muita sede. E eles não queriam dar água de maneira nenhuma. E ele pegava o algodão e molhava a minha boca. Então, o que eu falo, assim, é que a forma de carinho e de tratamento é diferente de profissional para profissional, né? Quando eu pedi que ele nos acompanhasse após, em casa, como professora de educação física, eu sei o papel e a importância do fisioterapeuta, né, frente a qualquer situação traumática, né, principalmente quando a gente perde os movimentos, porque envolve muito mais psicológico do que a própria ação motora e física, né? E quando o psicológico é bem tratado, o motor e o físico eles vão voltando com mais facilidade. Então, eu posso dizer, como as outras fisioterapeutas tinham até ciúme dele, né? E a doutora Maria... Aqui não era diferente, não. Aqui não era diferente, não. Ele trabalhou comigo lá. Elas tinham ciúme porque eu dizia, olha, ele me ensinou desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Ele me ensinou, então, ele me ensinou a andar. Ele me ensinou a andar novamente, né? Me ensinou a respirar. Então, com 52 anos, 53 anos, tu ter que aprender, reaprender a respirar, reaprender a comer, reaprender a caminhar, simplesmente depois de apenas 28 dias, olha o que esse Covid faz, né? Com uma pessoa. A senhora ficou... Desculpa, a senhora ficou quanto tempo no tubo, entubada? No tubo foram 14 dias. 14 dias. 14 dias. Pronado 3 vezes. É a paciente que eu estava citando nos casos. Com pronação, né, 3 vezes, eu tive uma parada cardíaca e eles, ele e a doutora Maria Emília nunca desistiram e sempre... Ninguém. Lá todo mundo cuidou. Todo mundo, mas teve uns 2 médicos que eles chegaram a dizer para mim depois assim, ó, olha, foi um milagre, porque eles chamaram a minha família para preparar o crematório, depois da parada cardíaca, né? E chamaram a minha família, a minha família ficou, né? E disseram que só 10 pessoas poderiam participar. E aí, o meu filho estava em casa em quarentena, e eu com uma irmã que deu um infarto no outro hospital. Nós somos em 5, mas só 3 irmãs, assim, mais... E aí, a minha sobrinha que soube da situação, não sabia o que fazia, e de repente, no outro dia, eu comecei a melhorar, né? Tava boa, ela teve uma resposta muito boa, ela teve uma resposta às pronos, ela tinha resposta imediata às pronos, ela tinha resposta à oxigenação. Inicialmente, ela foi um pouquinho mais grave, depois melhorou, depois agravou, depois melhorou. Mas a gente conseguiu melhorar aí. O que acontece? A gente tratou o quadro clínico, a gente tratou a clínica do paciente e foi melhorando, né? A Gisleia perguntou, quem tem Covid uma vez não pega mais? Até então, a ciência não tem nenhuma certeza sobre isso. Até então, a gente acredita que
Após Espera-se que não, né? Quem negativou não pega novamente. Tá? Espera que nossos IgMs e GGs estejam, os GGs estejam principalmente Vamos ativos, lá, voltando né? assim pro tema da nossa live, eu queria que a dona Alzira falasse como que é a fisioterapia pós-UTI, a fisioterapia domiciliar, como que é essa evolução. Porque, gente, ela saiu com uma tomo que eu sempre falo para ela, não se baseie nisso, porque a clínica não bate com o exame. A tomo dela é uma tomo bem restritiva, uma tomo cheia de lesões e tudo mais. Durante os primeiros dias, a ausculta pulmonar só tinha em ápice. Hoje nós temos a ausculta pulmonar em médio e base. Hoje temos uma respiração boa. Hoje temos passado por algumas coisas. Eu queria que ela falasse como que é a fisioterapia domiciliar. Olha, não foi falado por mim. Disseram para quando eu saí da UTI eu teria que procurar um cardiologista, um pneumologista, né, e um clínico geral. E os 3 médicos disseram que eu fiz a coisa certa, porque primeiro foi difícil convencer ele, porque mas eu não faço esse tipo de trabalho domiciliar. Eu assim, mas sempre tem a primeira vez, o que tu faz comigo aqui, tu vai fazer comigo em casa, eu falei para ele. Mas por que eu? Porque tu me tratou muito bem, né? Eu disse para ele. Inclusive, todos os outros muito bons, tudo. Sim, são excelentes profissionais, com muita experiência. Mas, gente, o toque de carinho e de respeito é diferente de uma pessoa para outra. É diferente. Dona Alzira, desculpe só interromper. Essas palavras da senhora também me enchem de orgulho, porque eu dei aula para esse menino desde o primeiro período. Olha, então, professor, ele realmente foi muito bem ensinado, porque assim, eu reclamava para ele e dizia: o que eu gosto de ti, eu que também sou professora, é que você respeita o meu limite. E eu não posso ir além daquilo que eu não consigo. E o fato de respeitar o meu limite me faz progredir. E foi o que aconteceu. Então, quando eu fui no cardiologista, já estou fazendo todos os exames, quem é o seu fisioterapeuta? Você está muito bem. Daí, fui no pneumologista, mas seu pulmão está limpo? Quantos dias fazem que você está em casa fazendo fisioterapia? Eu estava na sexta, né? Mais ou menos. Sexta sessão. Uns 10 dias. Fazem 10 dias. Daí, você está muito bem. Sabe qual é o seu remédio? Continuar. Quem é o seu fisioterapeuta? Fui no clínico geral, né? Que é o meu geriatra também. Daí, porque eu precisava tomar remédios para imunidade agora, né? Olha para a Alzira. Quem é o seu fisioterapeuta? A mesma coisa. Os 3. O seu remédio é continuar a fisioterapia. E o resultado, vai fazer 16 dias em casa, né? Estamos na 10ª sessão. 10ª sessão, eu já estou caminhando, já estou tomando banho sozinha, já me alimento muito bem sozinha, já estou tendo independência, já consigo fazer uma comidinha. Inclusive, a gente deu a ideia, eu e meu companheiro, fazermos algumas sessões juntas. É uma delícia, gente. Bem legal. E aí a gente caminha juntos no sol, eu dou mais apoio para ele, né? E o Aleph, depois, daí quando meu companheiro, mas eu também quero ele tem que vir, né? E ele em nenhum momento ele pensou, ele facilitou muito as coisas para a gente, porque nós nem estávamos preparados, né? Pensa, né? E olha, só gratidão mesmo, porque é o resultado da fisioterapia que fez a minha melhora. E eu sempre digo, eu sou uma privilegiada, né? Porque afinal de contas, quais as pessoas desse país que estão saindo do Covid e têm exatamente esse tratamento que eu estou tendo? Pois é, esse depoimento da senhora é muito importante para a nossa prática clínica, porque assim, existe ainda poucos relatos ainda do que nós vamos enfrentar no pós-Covid, né? Até os especialistas, os grandes especialistas estão ainda esperando para ver o que está acontecendo. E essa riqueza de detalhes que a senhora traz mostra a importância de fato da fisioterapia, o quanto o amor, a dedicação, o tato humano, isso contribui para o processo de reabilitação. Quando a gente fala que reabilitar
é trazer de volta todas as funções do paciente. Nós estamos falando de funções não só orgânicas, mas as funções afetivas, as funções cognitivas. Então, isso é muito importante, essa riqueza, a senhora ter vindo falar. Agradeço em meu nome também, a senhora ter falado, ter se colocado a cara a tapa, né, para isso. E só para eu concluir, né, o mais importante, claro, fica à vontade, é que a forma como ele trabalha a nossa fisioterapia, ele explica o movimento e por que nós estamos fazendo aquele movimento. Então, quando, por exemplo, é um dia sim, um dia não, quando ele não está conosco, nós às vezes temos crises de ansiedade. E aí a gente já sabe como trabalhar com a respiração, com alguns movimentos. Eu já saí sozinha de mais de 4 crises de ansiedade. Por quê? Porque eu tive a explicação de como que eu tenho que me comportar frente à minha respiração, frente aos movimentos que eu estou fazendo. É um trabalho completo. Realmente, assim, ó, não é puxação de saco, não é... Né? Porque está na frente. Eu não conhecia, a gente se conhece há um mês, né? Há um mês, literalmente há um mês. O meu filho já tem um contato com ele, que ele vai explicando, né? A família do meu companheiro também. Então, ele, na verdade, ele agora já vai fazer parte da nossa família. Porque isso aí. Já é nosso padrinho de vai casamento. Já vai levar para comer polenta. Tem que comer polenta, tem que comer polenta aí no sul. Polenta, né? Alzira. Eu vou deixar a Alzira descansar, tá? Já vamos quase encerrar. Obrigado de coração, tá? Obrigado de coração. Obrigado, Dona Alzira, pela gentileza, viu? Muito obrigado por várias conhecer pessoas a senhora. comentaram, falou que estão felizes, parabéns pela sua melhora, pela sua evolução, né? Literalmente o que ele falou. Perspectiva, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Perspectiva. Existe vida, gente, pós-Covid. Existe uma qualidade de vida pós-Covid. Existe, e existe a importância, né, dessa profissão tão linda, gente, tão linda, né, no pós-Covid. Tá bom? Fala mais pra cá. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado, Dona Alzira. Então, gente, eu... Fechamos com chave de ouro, né? Eu não tenho o que falar. Eu literalmente né? não tenho o que falar, né? É literalmente isso que eu passo, é isso que eu sinto, isso que eu vivo aqui. Eu costumo dizer que é o que me sustenta ficar longe da minha família, é o que sustenta ficar longe aí das pessoas de Rondônia. É esse carinho que eu recebo aqui, né? Então, eu queria que você tivesse esse tato humano, essa humanização, essa atenção. Eu acredito que se os fisioterapeutas agirem dessa maneira, se os meus colegas, os nossos colegas agirem dessa maneira, isso vai causar a valorização desse profissional nesse momento único, entendeu? E a valorização sua também como profissional, entendeu? O meu pagamento é isso daí, que vocês ouviram. A ventilação mecânica é só um pedaço, né? É importante, mas isso. Existe todo um processo e inevitavelmente ele passa pela fisioterapia, né? E o que me deu segurança para falar tudo isso, tratar tudo isso, para eu ter essa sensibilidade, o que me dá segurança para isso é conhecimento, gente. Continue estudando. Essa que é a minha maior dica. Estudem, 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 estudem e tragam isso para dentro de você e emane isso como sentimento, entendeu? Emanar o seu estudo como sentimento. Para mim, esse é o grande diferencial. E quem vai se privilegiar da pós-Covid, fisioterapia pós-Covid, é quem tem esse diferencial. Para fazer igual, tá cheio de gente aí no mercado. Para fazer diferente, são poucos. Então, eu concluo com isso, eu concluo falando dessa parte, tipo assim, emocionado. A minha vitória, o meu pagamento, nada paga um risco que eu corro todos os dias na UTI, a não ser isso que vocês acabaram de ouvir. O sentimento é esse também. Todo dia que eu vou para a UTI, que eu vou para lutar, a gente fica no WhatsApp perguntando pro colega que está lá no plantão, né? E aí, como é que tá o fulano de tal? E aí, tá evoluindo? É uma corrente que a gente tem que dar as mãos mesmo. Tá todo mundo agora no mesmo barco. A gente precisa, de fato, remar juntos. A gente precisa ter calma. Nada de apavorar. Agora é hora da gente continuar seguindo as orientações das autoridades, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
e as coisas vão voltar ao normal, tudo passa, né? Tem a única coisa que a gente tem certeza é que o tempo dá conta de amenizar tudo, né? Então, assim, Amém. se Deus quiser, com a força de Deus, nós vamos conseguir vencer mais essa etapa. Eu acho que todo mundo tá muito emotivo por uma questão de falta de tato humano mesmo. Nós estamos precisando de abraçar, nós estamos precisando de beijar, nós estamos precisando de conversar com pessoas, né, de perto. Isso vai logo, logo acontecer. Olá. E, Aleph, eu agradeço a sua gentileza, cara. Muito grande aí da parceria. Ó, dá um sorriso aí, dá um sorriso. Deixa eu colocar aqui certinho. Gente, tira um print aí, ó. Tira um print agora. Tirar um print para depois postar nas redes sociais e marcar a gente. A gente vai compartilhar todo mundo que marcou, viu? Ó, um print com joia. Dá um joia do outro lado. Isso, aí. Isso dá um print, né? Tira o print e posta que a gente vai marcar vocês. Olha, muito obrigado por todo mundo que participou da live. Muito obrigado por todos que estavam aqui comentando. Pelas turmas de fisioterapia. Acredito que a gente fez literalmente o que a gente queria nessa live, que era um bate-papo. Não era uma aula, não era algo tão específico, era algo para a gente saber, né? Para a gente ter essa sensação e sensibilidade com isso nós estamos fazendo, as aulas estão fazendo nos bastidores, né? Bastante, isso, as aulas dos bastidores. E tipo assim, todo mundo está estudando, então a gente precisa ter um momento... E muito WhatsApp, muito Zoom, muito Meeting, tudo. Isso, então como todo mundo já está estudando, eu queria trazer esse bate-papo descontraído e informativo. Eu acredito que, tipo assim, por ser a primeira live... Foi um sucesso, viu? Obrigado. Agradeço aí, satisfação imensa, Aleph, por ter acompanhado a sua história e tá vendo você brilhar aí, tá traçando o seu caminho. Na verdade, a gente só dá o pontapé inicial, né? Depois ela vai voar com as próprias asas, né? E eu desejo sucesso para você, desejo sucesso para Dona Alzira, sucesso, e que você possa estar sempre dando essa devolutiva para nós aí de como tem sido a sua trajetória. Eu espero que você tenha recebido também afeto daqueles que te gostam aqui no estado de Rondônia, que isso possa te encher também de esperança e de motivação para continuar querendo sempre mais. Em breve eu volto para dar Tamo junto. Uma hora, quem sabe, eu faço uma visita aí para curtir uma praia. Tá bom, amigo. Até mais. Boa noite. Tchau, um abraço. gente. Obrigado, Tchau. viu? Tchau, pessoal. Obrigado pela presença, Sigam viu? firmes. Valeu, um abraço.